Imagine uma cidade onde o certo e o errado simplesmente não existiam, onde o prazer era a única lei, o poder falava mais alto que a justiça, e o dinheiro comprava qualquer desejo, não importa quão obscuro ele fosse. Sodoma e Gomorra eram mais do que cidades prósperas, eram verdadeiros impérios da arrogância humana, onde a luxúria desafiava o sagrado e a corrupção era celebrada como virtude. Por trás das festas intermináveis e dos palácios de ouro, havia um segredo sujo, violência sem limites, vidas humanas descartadas e uma sociedade tão cega pela própria decadência que não percebeu o juízo se aproximando. Mas o que realmente acontecia nessas cidades? Como um lugar que parecia tão grandioso foi reduzido a cinzas em um único dia. Neste vídeo, você vai descobrir o lado oculto de Sodoma e Gomorra, não apenas o que a história conta, mas o que ela nos ensina sobre os perigos de uma sociedade que se afasta da compaixão e da verdade. Fique até o final, porque esta não é só uma história antiga. Talvez ela reflita mais sobre o mundo de hoje do que você imagina. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades comuns do mundo antigo. Localizadas em uma região fértil, próximas ao Mar Morto, elas floresceram como centros de comércio e riqueza. Suas ruas fervilhavam de vida, mercados abarrotados de ouro, prata e especiarias raras, comerciantes negociando tecidos finos, perfumes exóticos e pedras preciosas vindas de terras distantes. A prosperidade estava em cada esquina. O cheiro de pães recém-assados misturava-se ao aroma de vinhos finos, enquanto nobres desfilavam em trajes luxuosos, adornados com joias cintilantes. Palácios imponentes e templos grandiosos dominavam a paisagem, refletindo o orgulho de uma sociedade que acreditava ser invencível. Mas, sob essa fachada de riqueza, existia um abismo moral. A fartura transformou-se em arrogância, e a busca por prazer ilimitado apagou qualquer vestígio de compaixão. A desigualdade era gritante. Enquanto uns se banqueteavam em festas extravagantes, outros morriam de fome nas ruas. A justiça? Um privilégio reservado aos mais ricos. Os pobres eram invisíveis, tratados como fardos indesejados. Em Sodoma e Gomorra, o sucesso era medido pela ostentação, não pela virtude. O poder era a moeda mais valiosa e a bondade, um sinal de fraqueza. Mas nenhuma cidade construída sobre o orgulho e a indiferença permanece de pé para sempre. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades corrompidas, eram o reflexo mais cru da arrogância humana disfarçada de civilização avançada. A cada esquina, a riqueza e o luxo contavam uma história de poder. Mas, por trás das fachadas imponentes e das festas grandiosas, existia um vazio moral tão profundo que consumia tudo ao seu redor. O que parecia um império de prosperidade era, na verdade, uma sociedade à beira do colapso, ignorando deliberadamente os sinais da própria ruína. Imagine caminhar por uma cidade onde o ouro brilhava mais do que o próprio sol. Os mercados eram um mosaico de cores e aromas, especiarias vindas de terras distantes, tecidos finos que deslizavam entre os dedos como água e joias que refletiam o brilho da vaidade humana. Homens vestindo túnicas bordadas com fios de prata negociavam com vozes altivas, enquanto servos, quase invisíveis, carregavam jarros de óleos preciosos e vinhos tão antigos quanto as lendas que circulavam pelas praças. Mas essa prosperidade não era para todos. A riqueza de Sodoma era uma moeda de duas faces. De um lado, o luxo desenfreado, do outro, a exploração brutal. Trabalhadores eram reduzidos a sombras, esgotados sob o peso de um sistema que não lhes oferecia nada além da sobrevivência. As ruas estreitas, longe do brilho dos palácios, estavam cheias de rostos esquecidos, homens e mulheres que mendigavam não apenas por pão, mas por um vestígio de dignidade. O dinheiro, para os poderosos, não era apenas um meio de troca, era um instrumento de controle. A corrupção se infiltrava em cada aspecto da vida, desde o mercado até os tribunais. A justiça era um privilégio comprado com suborno generoso. Para quem não podia pagar, restava o silêncio. Quando o sol se punha sobre Sodoma,
revelava-se o verdadeiro rosto da cidade. As luzes das tochas iluminavam becos onde a decadência não encontrava resistência. O prazer era a única lei, e qualquer limite era visto como uma fraqueza. Palácios se transformavam em salões de festas intermináveis, onde o vinho fluía como um rio, e os banquetes transbordavam excesso. A luxúria não era um segredo sussurrado às escondidas, era exibida com orgulho. Homens e mulheres se entregavam a relações passageiras, onde o compromisso era motivo de piada e a fidelidade, um conceito esquecido. O amor verdadeiro havia sido substituído pelo desejo instantâneo, e qualquer tentativa de viver com integridade era ridicularizada. Nos templos pagãos, rituais que deveriam inspirar respeito se tornavam espetáculos grotescos. Sacrifícios humanos eram oferecidos a deuses indiferentes, enquanto multidões participavam de cerimônias regadas a excessos de todos os tipos. O som de músicas e risadas mascarava o eco distante de um juízo que se aproximava, invisível para olhos cegos pela própria arrogância. O maior erro de Sodoma e Gomorra não foi apenas o que fizeram uns com os outros, mas a convicção de que jamais enfrentariam consequências. Acreditavam ser invencíveis, intocáveis, acima de qualquer lei, humana ou divina. Sua confiança estava enraizada na riqueza acumulada, nos muros altos e na ilusão de que o poder podia comprar até mesmo a impunidade eterna. Mas o juízo não veio na forma de um exército inimigo. Não houve aviso formal, nem tempo para arrependimento. Ele chegou silenciosamente, como uma sombra crescendo no horizonte. Quando perceberam, já era tarde demais. O céu, antes claro e acolhedor, escureceu repentinamente. O ar ficou pesado, carregado de um silêncio opressor. Então, o fogo caiu do céu, consumindo não apenas as construções, mas toda a história de uma sociedade que ousou desafiar os limites da decadência. Ricos e pobres, poderosos e escravos, todos foram igualados pela fúria que desceu do alto. No fim, o que restou de Sodoma e Gomorra não foram ruínas para serem lembradas, mas uma lição gravada na memória da humanidade. Nenhuma civilização sobrevive quando constrói seu futuro sobre a indiferença, a arrogância e o desprezo pelo que é justo. E o mais assustador? As ruínas dessas cidades não estão tão distantes quanto imaginamos. Talvez, se olharmos com atenção, possamos ver os mesmos sinais, escondidos sob o brilho do progresso moderno. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre cidades destruídas pelo fogo, é um espelho para qualquer sociedade que escolhe o caminho da arrogância, da indiferença e da decadência moral. O verdadeiro colapso não começou quando o fogo caiu do céu, mas muito antes, no momento em que o coração das pessoas se endureceu, ignorando o próximo e se afastando de Deus. O pecado de Sodoma não estava apenas em seus atos de imoralidade, mas na falta de compaixão, na soberba e na certeza cega de que nunca enfrentariam consequências. Como está escrito em Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade, mas nunca ajudou o pobre e o necessitado. Essa mensagem ecoa até hoje. Será que, em meio à correria do mundo moderno, não estamos repetindo os mesmos erros? Estamos tão focados em conquista, status e prazeres que muitas vezes esquecemos daquilo que realmente importa: a empatia, a justiça e a fé. Assim como Sodoma ignorou os sinais, será que nós também estamos cegos para o que está diante dos nossos olhos? O juízo de Deus não é apenas uma punição, é um chamado à reflexão. Ele nos convida a repensar nossos caminhos, a cultivar a bondade e a não sermos indiferentes ao sofrimento alheio. Mas há esperança. O mesmo Deus que trouxe juízo sobre Sodoma é o Deus da misericórdia, que nos oferece a chance de mudar, de recomeçar. Se você sente que precisa de uma transformação, lembre-se, nunca é tarde para se voltar para Ele. E você? Será que tem sinais em sua vida que você está ignorando? Você está construindo sobre uma base sólida de fé e amor ao próximo? Ou sobre uma fundação frágil de orgulho e egoísmo? Se essa mensagem tocou o seu coração, declare sua fé agora mesmo nos comentários.
Minha confiança está em Deus, não nas riquezas. Vamos juntos lembrar que a verdadeira grandeza está na humildade e na compaixão. Sodoma e Gomorra não caíram em um único dia. A destruição foi apenas o desfecho final de uma história escrita com escolhas diárias, decisões marcadas pela ganância, pela indiferença e pela arrogância. O verdadeiro perigo nunca foi o fogo que veio do céu, mas o que já ardia dentro dos corações, a convicção de que podiam viver sem limites, sem consequência. O que essa história revela não é apenas o fim de duas cidades, mas o retrato de uma humanidade que, muitas vezes, repete o mesmo ciclo: prosperidade sem propósito, poder sem empatia e uma fé esquecida no meio do caminho. Mas enquanto Sodoma ignorou o último aviso, nós ainda temos a chance de escolher diferente. O maior milagre não é escapar do juízo, é transformar o coração antes que ele chegue. Agora, reflita. O que você está construindo hoje? O que permanece quando o brilho das conquistas se apaga? Se você sente que é hora de mudar, declare isso em voz alta, para você mesmo e para o mundo. Escreva nos comentários: quero viver com propósito, não com orgulho. Gostou da mensagem? Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva para continuar explorando reflexões que desafiam, inspiram e transformam. O passado de Sodoma ficou em cinza, o seu futuro ainda pode florescer.